Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando sobre o ano eleitoral, olho vivo aí nos candidatos e nas suas propostas. E nós falávamos aqui no bloco anterior que realmente este tipo de cobrança que o Frei Moser comentava agora há pouco, ela não pode ser uma cobrança episódica apenas, ou seja, acontece num momento, mas depois não é dado a devida continuidade, é aquilo que a gente chama de uma espécie de fiscalização, não é? E aqui é que está, doutor Edson, por favor, porque o senhor falava no segundo bloco a respeito das reformas, a gente precisa de uma reforma política, reforma fiscal, reforma previdenciária, enfim, nós precisamos de reforma do judiciário, opa, não é? Muitos estão já defendendo também esse tipo de reforma, mas a questão é a seguinte: de quem tem que partir essa reforma? Porque se parece que vamos esperar aí de determinadas figuras, certos deputados, senadores, aí o negócio não anda. De quem tem que partir fundamentalmente essas reformas? Aí eu resgataria aquela fala, né, do Frei Moser, que ele fala aí da pressão da sociedade, né, sobre as instituições. Nós temos no Congresso Nacional 2 comissões funcionando para a reforma política. Uma na Câmara dos Deputados e a outra no Senado. E essas comissões começaram muito bem, com muito entusiasmo, cumprindo ali os prazos inicialmente propostos, mas assim que formuladas as propostas e colocadas para debate no plenário, o assunto esfriou porque não há consenso dentro dessas casas em relação a diversos temas que são realmente muito importantes. Nós estávamos falando aqui há pouco sobre o voto dado em pessoas, levando em consideração a simpatia, etc. Uma das propostas, por exemplo, é de se mudar o sistema eleitoral para que o voto deixe de ser nominal e passe a ser voto de partido, em que nós pudéssemos encontrar ou delimitar, né, a ideologia, os programas de cada partido no que diz respeito à sua atuação parlamentar. Isso lá não encontra consenso. E então nos parece que a sociedade vai ter que tomar para si a responsabilidade de buscar a reforma política, tal como a sociedade adotou a questão da ficha limpa, porque também não sairia no Congresso sem que a sociedade tivesse proposto, e mais do que isso, acompanhado a tramitação e dizendo muito claramente pelos 2 milhões de assinaturas em meio físico e outros 2 milhões de e-mails enviados para os deputados e senadores, a sociedade tomando para si essa discussão, levando essas questões para o Congresso, eu imagino que há alguma chance de as reformas serem feitas. Reformas importantes. Não é só como tem lá uma emenda para mudar a data, o dia de posse do presidente da República. Olha, isso aí é questão de calendário, isso não afeta a vida de ninguém, não resolve o problema de ninguém, a não ser daqueles que querem aproveitar a noite do Réveillon e não ter que acordar cedo no outro dia para dar posse a alguém. Exatamente. Né? Então é preciso que as coisas sejam um pouco mais profundas. E eu diria, também e principalmente, falando em reforma política, de nós reformularmos as instituições e principalmente a possibilidade de o cidadão ter acesso às instituições. Se é verdade que nós temos uma vivência político-eleitoral muito recente, porque ao longo da nossa história a democracia foi sempre sendo interrompida por ditaduras, Perfeito. Nós estamos agora aí com 20 e poucos anos de vivência, então é verdade que o povo ainda não tem costume, ainda traz em si aquele regime de opressão em que o cidadão não tinha direito de reclamar nada, de acompanhar nada. Isso é fato. Né? É fato isso, mas nós precisamos de criar mecanismos para que o eleitor possa, após a eleição, fiscalizar efetivamente o comportamento dos seus eleitos. Né? Nós estamos falando muito aqui em o eleitor saber escolher, mas além disso, né? Talvez, será que a gente está pedindo muito? Né? Além de saber escolher, é preciso depois acompanhar, porque o que nós temos hoje de realidade no Brasil é que os mandatos são como uma espécie de cheque assinado em branco. Pois é. O eleitor vota, ainda que vote com consciência, ele passa um cheque em branco para aquele candidato, então eleito, exercer o mandato segundo as suas prioridades, segundo aquilo que ele entende, durante 4 anos. E isso ninguém em sã consciência faria.
Ninguém daria uma procuração para que outra pessoa administrasse a sua vida por 4 anos, sem nenhuma possibilidade de revogação dessa procuração. Ninguém faria isso com a sua vida particular. E nós fazemos isso no Brasil com a nossa vida coletiva. E aí os absurdos são tremendos. Sim, Frei. Há umas sessões atrás, ou alguns programas atrás, eu me bati exatamente por isso. Nós delegamos por um determinado tempo, não é, a nossa confiança a uma determinada pessoa. Mas a Constituição prevê que todo o poder emana do povo, por ele é exercido ou por intermédio de alguém por um determinado tempo. Gostei muito da sua colocação. Temos que ter vigilância e a possibilidade de interferir. Frei Moser, mas aqui é que está. Enquanto nós delegamos e o povo ainda não toma consciência de que ele é que tem que fazer esse papel, as instituições, não é ora instituições da sociedade, ora instituições religiosas, como a CNBB, por exemplo, vão aí ajudando, vão orientando, vão fazendo também a sua parte. Valeria a pena o senhor, então, fazer menção aqui, por favor, a respeito dessa nota, né, que foi emitida há pouco tempo atrás pela CNBB, através do seu Conselho Permanente, pedindo justamente uma reforma política urgente e necessária. O detalhe até que se acentua a nota de que é preciso chegar ao âmago do poder e a forma de exercê-lo, tendo como critério básico e inspirador a participação popular. Essa frase, ela foi muito bem pensada, ela sozinha já indica um rumo a seguir. Mas eu vou destacar algumas coisas. Primeiro, chegar ao âmago do poder. Como diz, não, se toma posse nessa data ou naquela, isso é muito insignificante. Depois, o modo de exercê-lo, a forma de exercê-lo, critério básico e inspiração, a participação popular. Agora, a pergunta é como conseguir essa mobilização? Nós andamos já dando uns toques. Eu acho que é um trabalho educacional e na qual a igreja e as religiões, elas têm um papel importantíssimo. E aí eu diria, as igrejas, no plural, nem todas têm aquela capacidade de movimentação, porque vão muito na direção de cura de males, etc. E esquecem os males da política, os males da sociedade e pensam na dorzinha que alguém esteja sentindo. Traduzindo, deve haver muito maior participação das próprias instituições no processo educativo, porque se trata de um vício que já tem, assim, uma longa história de passividade. Então, me parece que é por aí. Eu encontrei em algum canto, e eu vou ler e vendo pelo preço de custo, mas você vai ver algumas propostas que eu acho que deve ser da CNBB. Primeiro, reduzir as mordomias dos poderes da República. Quanta mordomia em pegar um helicóptero, etc., aquela coisa. Depois, redução do número de deputados da Câmara Federal. Nem cabe mais, tem que construir outra Câmara, né? Depois, seus gabinetes. Ninguém sabe direito quantas pessoas estão lá. Redução drástica das câmaras municipais. Querem aumentar, mas não é possível. Para quê? Né? Depois, assembleias estaduais. Acabar com o vai e vem semanal dos deputados. Criminalizar imediatamente o enriquecimento ilícito, perseguindo, confiscando e punindo os ladrões que fizeram fortunas e adquiriram patrimônios de forma indevida e à custa do contribuinte. Isso é muito forte. Eu acho que deve ser da CNBB, eu não estou dizendo, eu acho que deve ser por aí. Depois, proibir repasses de verbas para toda e qualquer ONG. As ONGs estão em pauta, já há muitos anos se percebe, e muitas delas são estrangeiras. É muito significativo, nem todas, mas muitas são estrangeiras. E, naturalmente, você quer a verba, você simplesmente funda uma ONG. Fazer uma devassa nas contas do MST, ninguém mais ouviu falar, está meio quietinho, né? E similares. Depois, todos os partidos, rever indenizações milionárias pagas indevidamente a perseguidos políticos. Não é? Acabar com o direito do prisioneiro de receber mais do que o salário mínimo por filho menor e, se ele morrer, ainda fica esse benefício para a família. Ou seja, peraí, gente, vamos pensar um pouquinho. Ninguém vai deixar alguém morrer de fome, de jeito nenhum, nem passar necessidade. Mas uma certa recompensa que por trás vem, bom, é bom você estar na cadeia porque a sua família está garantida. O prisioneiro deve trabalhar para receber algum benefício
eu sou a favor disso. Gente, é um crime, não é? Eles estão enjaulados e só pode gerar ódio, raiva e assim vai, no sentido que não há condições. Toda pessoa precisa exercer uma atividade, inclusive o trabalho, por que não? Agora, dentro de um certo contexto, com medidas de segurança, tudo bem, mas tem tanto território no Brasil onde se poderiam construir, eu diria, não cadeias no sentido tradicional, mas eu diria ambientes onde as pessoas vivam uma vida normal, o mais normal possível, mas ao mesmo tempo a sociedade se sinta protegida. Bom, e depois o prisioneiro deve trabalhar para receber benefícios e deveria indenizar a família pelo que ele prejudicou. Ou seja, não só a família do criminoso, mas a família que foi prejudicada. Em certos homicídios, por exemplo, deveriam ser indenizados. Bom, eu não quero dizer que tudo isso aqui seja uma espécie de catecismo, mas são ideias que devem ser trabalhadas. Todas elas devem ser aprofundadas, trabalhadas. Nós não somos ingênuos, tudo é muito complexo, não tem dúvida nenhuma, mas nós não podemos simplesmente fazer como se agora estivesse tudo bem. Pelo contrário, há muito por fazer. E, nesse sentido, a consciência política, a participação política, ela é uma obrigação moral de todo cidadão, não é? Não tenha dúvida nenhuma. Pois é, mas só que aí, doutor Edson, esse, infelizmente, ainda como o senhor dizia no segundo bloco, nós, como estamos numa democracia muito jovem, ainda em formação, quer dizer, é de fato um processo educativo, é de fato ainda um processo lento que, infelizmente, a gente ainda sofre com essas demoras, não é? E aí... dentro dessas questões todas que nós estamos discutindo, né, o Frei Moser trouxe aí nesse texto, né, diversos pontos, dentre eles a questão do peso que as instituições representam para o contribuinte, né? Falou de mordomias, falou de composição, de muito isso, muito deputado, muito vereador e etc. Então eu destacaria aí que realmente as nossas instituições são muito pesadas, são muito caras, sim, o funcionamento é muito caro, e eu digo assim, em geral, né? Não vou destacar a Câmara dos Deputados, não vou destacar isso. No geral, né, as nossas instituições são muito pesadas, exato, custam muito para o cidadão, né? E essa questão da composição, agora mesmo, né, o Frei Moser tratou aí de aumentar o número, né? Agora, há pouquíssimo tempo atrás, nós tivemos uma emenda constitucional revendo essa questão da composição das câmaras municipais. E a emenda criou novos padrões, né? De acordo com a população, a Câmara pode ter até X. Então nós vemos, por exemplo, inúmeros municípios que hoje têm 9 vereadores, que pela emenda constitucional poderiam ter até 15 vereadores, por exemplo, né? Então competiria, em princípio, a Câmara Municipal se reunir, votar uma emenda à lei orgânica municipal, adequando aquele número. Por que não, por exemplo, fazer isso mediante consulta popular? Olha, aqui no município tem 9 vereadores, a Constituição permite até 15, mas quantos vereadores que de fato a população dessa cidade entende que é necessário? Entende que deva continuar com os 9, ou deve ir para 11 ou para 13? Por que não consultar o povo? O povo é que deve saber por quantos vereadores ele quer ser representado. Claro. Precisa de 9, precisa de 15, né? Dentro daquele limite máximo que a Constituição fixou, o povo devia ser consultado. Seria uma grande oportunidade para o povo começar a se inteirar daquilo que acontece, já opinando sobre a composição. Tá, doutor Edson, se o senhor permite uma pequena observação, plenamente de acordo, apenas eu acrescentaria algo. Infelizmente, hoje, nós não temos o que a doutrina social da Igreja vem propagando há muitos e muitos decênios, não é? Para não dizer mais do que 100 anos, desde a Reno Novaro, é o que se chama corpos intermediários. Você não precisa de um vereador, basta que haja uma associação de moradores que funcione mesmo. Ou seja, que corra atrás das necessidades, que saiba exigir os seus direitos e também cumprir as suas obrigações. Claro. Vamos supor, o mundo da droga. Não precisa ter lá um batalhão, a não ser em casos especiais. Bastaria que a população fosse vigilante, não é? Começa a ver aqui, ó, vem cá, não vamos admitir isso aqui não. Traduzindo muito mais uma participação direta. De instituições, mini instituições, que chamaríamos corpos intermediários, que não recebem nada. Tomando, e, aliás, para si a responsabilidade das coisas. Em vários países, os vereadores, etc., pelo que eu saiba, não recebem nada. Né?
Seria Pois ótimo. acho que se partisse daqui a gente ia ter um número muito menor. Como nós estamos caminhando ao final, então gostaria que o senhor deixasse, por favor, uma mensagem especialmente ao nosso telespectador, né, ao nosso eleitor, para que possa proceder bem nas eleições deste ano. Ainda vamos voltar a esta temática, com certeza, mas nesse processo crescente. Acho que nós estamos numa tendência de crescimento de conscientização, e aí de maior e melhor participação no processo eleitoral. Por favor. Olha, como considerações finais, eu queria agradecer o convite para participar desse programa tão rico e queria me dirigir aos eleitores em geral, como eu sempre faço em palestras, enfim, dizendo que as eleições não são um assunto para Ministério Público Eleitoral, para Justiça Eleitoral, para Poder Executivo, Poder Legislativo. Eleições são a grande festa da democracia, cujo participante mais importante é o eleitor. Através das eleições, nós vamos escolher aqueles que vão nos governar, aqueles que vão ditar os rumos da nossa vida, vão nos nossos destinos nos próximos 4 anos. Então, a responsabilidade é nossa enquanto eleitores. É preciso, então, tomar para si essa responsabilidade, porque é muito fácil fazer críticas, né? É muito fácil dizer, os políticos são todos desonestos e tal. Mas quem coloca os políticos lá? O nosso país é democrático, os políticos estão lá, eles não tomaram esse lugar para si, eles foram postos lá, Claro. Saíram da sociedade e foram postos lá por nós, né? Então é muito fácil criticar. Então, ao lado da crítica, que a crítica também é importante, mas ao lado da crítica é preciso tomar para si essa responsabilidade de que a democracia é nossa, se nós não cuidarmos dela, ela corre riscos, né? Então, o primeiro passo para isso, além daquele controle social após a eleição, o primeiro passo é agora. Saber quem são os candidatos, investigar a vida de cada um deles, porque é a partir daquilo que ele fez no passado que nós podemos minimamente imaginar o que ele vai fazer no futuro em proveito de todos nós. Tá certo, obrigado. Freimoser, por favor. André Milton, um dia desses a gente estava comentando, nós ou somos muito inteligentes ou somos muito sortudos, no sentido seguinte, sempre nós temos tido debatedores que contribuem, que entendem, ou seja, nós não somos bobos. Já que nós não entendemos de tudo, nós trazemos pessoas que entendem. Por isso que a gente trouxe o Dr. Edson, né, com esse conhecimento, essa habilidade, não é, de nos mostrar, por exemplo, o que ele expôs sobre a ficha limpa. Para mim foi uma certa surpresa no sentido de alargamento da compreensão da ficha limpa. Isso é apenas uma coisa. Agora, tem pessoas que a gente ouve aqui e ali e diz, vocês no Em Pauta, vocês trazem assim muitos assuntos políticos. Eu queria lembrar que em 1890, né, o Papa Leão XIII, ele deu início a uma nova etapa da Igreja, no sentido da chamada doutrina social da Igreja, ou seja, ensinamentos sociais da Igreja. E houve muita gente, não, que a Igreja não tem que se meter nisso. E ele já falava de sindicatos, ele já falava de participação popular, etc. Gente, pelo amor de Deus, a política significa o bem-estar de todos. No fundo, é a organização social para que todos possam viver como irmãos, como irmãs. Então, é uma evangelização. Nós não temos partido, para nós partido é secundário, mas essa preocupação com o bem-estar de todos, isso é um dever moral básico. Tá certo. Olha, e com essas palavras nós estamos terminando aqui o nosso programa, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, claro, quer dizer, audiência aqui, essa receptividade, não é, ao Em Pauta, aos debates que aqui são realizados, para o nosso crescimento, não é isso? Para a conscientização e que dessa forma possamos construir de fato um país novo, um país muito melhor, onde reine realmente esta sociedade nova que todos nós queremos. Grande abraço para você, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.